Boa noite, irmãos. Para mim é sempre um privilégio compartilhar uma porção da palavra do Senhor com os irmãos. Eu já vou tomar água porque a garganta já secou de lá para cá. Você que pode, abra a sua Bíblia comigo no livro de Deuteronômio, no 6º capítulo. Deuteronômio, no 6º capítulo, nós vamos ler os 7 primeiros versos. Deuteronômio é o 5º livro da Bíblia, capítulo de número 6, a partir do 1º verso. Deuteronômio capítulo 6, do 1 ao 7. Diz assim o texto, meus irmãos. Acompanhe a leitura comigo. Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor, teu Deus, se te ensinassem para que os cumprisse na terra a que passais a possuir. Para que temas ao Senhor teu Deus e guarde todos os teus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atenta em o cumprires, para que bem te suceda, e muito te multipliques na terra que mana leite e mel, como te disse o Senhor Deus de teus pais. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Oremos mais uma vez. Senhor, essa é a tua palavra. Nós te glorificamos porque o Senhor aprove se revelar a nós através de um texto. Que o teu Espírito Santo fale aos nossos corações nessa noite. Que o teu nome seja glorificado, Pai. Que o Senhor ensurdeça os ouvidos dos meus irmãos, se eu disser algo da minha carne ou da vaidade do meu coração. Que somente a tua voz seja ouvida nos rincões mais profundos das nossas almas. Fala com teu povo nesta noite. Esse é o nosso desejo em nome de Cristo Jesus. Amém. O dia de hoje foi um dia de comemoração. As mães não cozinharam. Ou melhor, não deveriam ter cozinhado, pelo menos, né? Os restaurantes estavam lotados hoje. Impossível se eu chegar a 12:30 depois da EBD e querer um lugar no restaurante no Dia das Mães. Impossível. Mas o que eu gostaria de tratar com os irmãos hoje não está direcionado diretamente às mães, mas aos pais, a você pai também. E eu gostaria de fazer uma pergunta para você, que você respondesse para si mesmo. Como que você se avalia como pai e como mãe? E se você não é pai e nem é mãe, essa palavra serve para você também, porque um dia você vai ser um pai e uma mãe também. Responda para si mesmo, quais são as suas características como pai? Quais são as suas referências como pai? Muita gente pode pensar, eu sou perfeccionista, eu gosto das coisas ali nos mínimos detalhes. Outros, porém, podem ter dificuldade, explosivo, impaciente com o filho ou com a filha. Melindroso. Também você pode se julgar como negligente. Eu poderia ser melhor nisso. Eu poderia ser melhor naquilo. Avalie a sua história como pai, como mãe, e como que isso tem influenciado na criação dos seus filhos. Porque a maneira como você lida com os seus filhos vai marcá-los profundamente durante toda a vida. E a pergunta que eu queria fazer, na verdade, é a seguinte:
Quais memórias você e eu, como pai, nós temos impresso na vida dos nossos filhos? Talvez essa pergunta que eu fiz deveria ser direcionada a eles, porque eles vão responder exatamente o que eles acham de vocês. E eles não vão rodear, eles vão dizer exatamente a verdade. Porque é eles quem convivem com vocês o tempo todo. E essa pergunta ela vai perdurar durante toda essa noite. Quais as memórias que eu tenho impresso na alma dos meus filhos? Sejam eles pequenos, sejam eles já adultos. Quando os meus filhos pensam em mim como pai e como mãe, quais adjetivos vêm na mente deles? Porque o mundo tem as suas referências do que é maternidade e do que é paternidade. Mas como tudo na nossa vida, nós precisamos ir para a Escritura, para nós sabermos o que o Senhor requer de nós como pais. Eu me lembro que a minha mãe me conta que quando eu nasci, ela tinha 23 anos, sou o primogênito, dali 5 anos depois o meu irmão nasceu, minha mãe casou jovem, e logo depois eles compraram uma casa, era uma família aparentemente normal. Depois de um tempo meu pai desenvolveu o vício da bebida alcoólica, e quando eu tinha 10 anos os meus pais se divorciaram. E a minha mãe queria começar uma nova vida e nós fomos morar em Goiânia. E o meu pai foi atrás da gente. Voltamos para Araras, que é onde eu nasci. Depois a minha mãe foi para outro lugar, tentando procurar uma estabilidade para cuidar de cada um de nós, de mim e do meu irmão. E era uma vida frenética, porque ela entrou para a estatística das milhares de brasileiras que são mães solteiras, que têm que trabalhar fora e têm que cuidar dos filhos. Minha mãe nunca decidiu viver longe de Jesus, ela sempre nos levava para a igreja. Aliás, era o único tempo que nós tínhamos juntos para ficar, é quando nós estávamos na igreja, porque durante a semana, além de trabalhar, ela cuidava dos meus avós também, que eram doentes. E nós nunca tínhamos um tempo muito bom de qualidade juntos. Eu lembro que a minha infância foi sempre nas escolas, de manhã um horário, depois no outro horário. A minha mãe à noite dava jantar para a gente dormia, ela ia para a casa dos meus avós, e dia após dia era assim. Mas ela nunca deixou de levar a gente para o culto aos domingos. Mas eu me lembro que uma das principais coisas que marcaram a minha vida, até hoje, foi que por muitas vezes, meus irmãos, eu escutava minha mãe gemendo de madrugada, orando por mim e pelo meu irmão. Eu acordava com ela chorando e soluçando o meu nome, e o nome do meu irmão, dizendo: Senhor, jamais permita que os meus filhos fujam da sua presença. A minha mãe era uma mulher de oração. E os nossos pais deixam muitas marcas em nós. Algumas ruins, eu sei. Mas a marca principal que a minha mãe deixou na minha vida foi de uma mulher que ora. Uma mulher que orou pelos seus filhos. Ela gemia diante do Senhor muitas madrugadas, por mim e por meu irmão. E o fato de eu estar aqui hoje, eu não tenho dúvida que é resultado das orações da minha mãe. A minha mãe deixou uma marca poderosa na minha vida. Quando eu penso nela, eu penso: minha mãe é uma mulher que ora. Esse texto que nós lemos, quando Moisés dirige ele ao povo, inspirado pelo Senhor, ele está querendo incentivar alguma coisa a todos nós que estamos aqui. Você que é pai e mãe, você que está namorando, você que não está namorando, mas que vai namorar e vai formar uma família. A responsabilidade que o Senhor nos dá, quando Ele constitui uma família, é que nós precisamos inculcar o Evangelho na mente e no coração dos nossos filhos. O primeiro ponto que eu gostaria de
considerar com os irmãos, na palavra de Deus, no texto que nós lemos. O primeiro ponto é o seguinte, que eu gostaria de focar com os irmãos. O mandamento do Senhor deve estar no coração dos pais. Moisés escreve no capítulo 5, ele revisa a lei. Deuteronômio significa cópia da lei, repetição da lei. O povo está prestes a entrar na terra prometida e Moisés está repassando tudo aquilo que o Senhor disse ao povo quando tirou do Egito e o levou para o Monte Horebe, ao Monte Sinai, e deu os 10 mandamentos. O Senhor estava se revelando ali. Esse tempo de migração do Egito para Canaã é um tempo de desintoxicação da idolatria egípcia do coração do povo, e Deus está se revelando ao povo. E aqui ele está repetindo: ouçam, você leu comigo, esses são os meus mandamentos, os meus estatutos, os meus juízos. Ouçam, Israel, amem o Senhor teu Deus, tu e teu filho e o filho do teu filho. Os deuses egípcios, alguns deles exigiam que os egípcios sacrificassem os seus filhos para apaziguar a ira dos deuses. Mas o Deus dos hebreus, o Deus que se revela agora para o povo, não é um Deus que quer que os hebreus matem os seus filhos. Ele quer que as gerações perdurem. Ele quer que as gerações cresçam, temendo a Ele, amando a Ele, acima de tudo. E Ele nos ensina verdades poderosas de que os mandamentos do Senhor precisam estar no coração dos pais. Estes mandamentos, estatutos, eu ordeno que estejam, que se ensinem aos teus filhos. A advertência aos pais: se os mandamentos do Senhor não estiverem nos nossos corações, eles não estarão nos corações dos nossos filhos. Se o nosso coração não queima de alegria, de gratidão pelo Evangelho, de tudo que o Senhor já fez por nós, pelo preço absurdo que Ele pagou para nos livrar da sua própria ira, não queimar o nosso coração, não vai queimar o coração dos nossos filhos. Ele diz: esses mandamentos precisam estar no coração de vocês, não no lábio, no coração. Jesus critica os fariseus porque muitos deles adoravam ou cantavam com os lábios, mas o coração deles estava longe. Os mandamentos do Senhor, a lei do Senhor precisa ser preciosa para você, pai, para você, mãe, para você, jovem, para você, adolescente, para você, criança que está aqui. Mas essa palavra é direcionada aos pais, porque o texto diz aos pais: ouça, Israel, esses mandamentos precisam estar no seu coração, para que você ensine ao teu filho e o filho do teu filho. A palavra de Deus te impacta? Qual o papel que a palavra de Deus tem na sua vida hoje? Ela impacta realmente o seu coração? Você tem prazer, você não vê a hora de poder estar no culto com os irmãos para ouvir Deus falando através do pregador? Quando se abre o texto bíblico, acontece algo mágico no seu coração. Porque se a palavra de Deus não é preciosa para nós, meus irmãos, ela não vai ser para os nossos filhos. O texto é claro: amem, vocês vão entrar na terra, vocês vão conquistar, e é necessário que a minha palavra seja preciosa para vocês. Que vocês me amem acima de tudo. Ora, quando nós éramos do mundo, a gente amava qualquer tipo de coisa, os pecados mais perversos, nós nos entregávamos às práticas mais terríveis, mas o Senhor nos tirou de lá, o Senhor nos transportou daquela terra de escravidão ao pecado, e nos colocou diante dEle como filhos do teu amor. Ele mudou o nosso status de escravos para filhos. Por qual motivo você vem aos cultos? Por qual motivo você serve ao Senhor? Por qual motivo você lê as Escrituras? Por qual motivo você ora? Por qual motivo você jejua? Se não pelo amor ao Senhor, se não pelo amor daquele que derramou a vida do seu Filho em favor de cada um de nós, e não porque nós merecíamos, porque nós não merecíamos, e você sabe disso, e eu sei disso.
quanto menor é o impacto da lei do Senhor e do mandamento do Senhor na sua vida, menor vai ser o impacto disso na vida dos seus filhos. Constituição de família é algo muito sério nas Escrituras. Há poucas semanas nós fizemos uma semana de jejum e oração pela família, porque isso é valioso ao Senhor. Estamos sendo bombardeados de todos os lados. E a perseguição no nosso país, ela não é física, pelo menos ainda não. Mas ela é ideológica, ela é sutil, ela é filosófica. Conceitos sutis invadindo as nossas famílias. E se nós não conhecemos o mandamento do Senhor, nós fazemos concessões. E as nossas famílias são destruídas de dentro para fora. Isso é responsabilidade sua, mãe, e sua, pai. Minha responsabilidade. E para isso o nosso coração precisa ser cativado pelo Evangelho. O ambiente da nossa casa precisa ser repleto da palavra de Deus. O que toma mais tempo da sua família hoje, dentro da sua casa? Qual é o teor das conversas que você tem com seus filhos? Em que medida eles percebem que o Senhor é precioso para você? Porque a boca fala daquilo que o coração está cheio, Jesus disse. Quais os conteúdos das nossas conversas dentro das nossas casas, dentro dos nossos carros, enquanto nós estamos levando os nossos filhos para a escola? Ou quando nós saímos em viagem? As nossas conversas expressam que nós amamos ao Senhor acima de tudo, e os nossos filhos percebem o ambiente de amor e de adoração ao nosso Deus. Os mandamentos do Senhor precisam estar no nosso coração. É responsabilidade nossa, primeiro, como pais, amarmos a Deus acima de tudo, e não amarmos os nossos filhos acima de tudo. A maior expressão de amor que você pode dar ao seu filho é ensinando ele a amar a Deus mais do que a você. Mas para isso, o nosso coração precisa ser pego pelo Evangelho. Nós precisamos reviver o motivo pelo qual nós cremos naquilo que nós cremos. Por que nós cantamos que Cristo é Senhor da nossa vida? Por que nós sabemos que temos que vir aos cultos? Qual a motivação que nos traz aqui? Nós precisamos ser pegos pelo Evangelho, relembrar da onde o Senhor nos tirou. Só assim, somente assim, meus irmãos, nós vamos conseguir inculcar na vida dos nossos filhos que o Senhor é o bem mais precioso que eles possuirão. Isso nos leva ao segundo ponto. Os mandamentos do Senhor também precisam estar no coração dos filhos. Os mandamentos do Senhor também precisam estar no coração dos filhos. Esse termo inculcar, no verso 7, ele só aparece aqui em toda a Escritura. E ele traz a ideia de uma goteira, em porções constantes, fixas, de conteúdo da palavra de Deus. Pais que amam a Deus vão ensinar os seus filhos a amarem a Deus. Impactos duradouros na vida dos nossos filhos não vão acontecer somente com orações na hora do almoço e na hora do jantar. Se é o único momento onde o seu filho e a sua filha ouve sobre Deus na sua casa é no almoço e no jantar, a lacuna é enorme, de um tempo a outro, para ele ouvir falar do Senhor novamente. É o momento onde você ora pelo missionário, é onde você ora pelo pastor, pela igreja. É necessário rotina. O verbo inculcar significa rotina, o tempo todo, ensinando os filhos a amarem a Deus. E talvez você pense, eu preciso ser teólogo então, preciso fazer seminário. Não. As conversas triviais do dia a dia ensinam muito mais teologia aos nossos filhos do que momentos direcionados. O verbo inculcar significa rotina, todo dia, disciplina, falando do Evangelho, usando situações do dia a dia para ensinar verdades profundas. Imagina o seguinte exemplo: você está com sua viagem marcada na sexta-feira, na quinta-feira está tudo certo,
arrumou o carro, deixou o cachorro com a sogra, pegou as crianças mais cedo, vai sair na sexta de madrugada. Está tudo certo. Tempo limpo, tudo combinado, tudo certinho, tudo perfeito. Na madrugada de quinta para sexta, o tempo vira e você acorda com aquele temporal gigantesco. As crianças acordadas, prontas para viajar. Aí você solta, que chuva maldita. Aí o filho, que pai? Nada não, filho. O que você disse? Não disse nada. Aí o filho pergunta, o que é maldita, pai? E o pai tenta dispersar o filho, desconversa. Mas a perspectiva que nós temos sobre Deus mostra que alguém que diz que a chuva é maldita não crê que o Senhor é um Senhor sobre o clima. Não crê que Jesus é Senhor sobre a tempestade. Esses tipos de comentário ensinam aos nossos filhos a nossa perspectiva sobre Deus. E dia após dia, conversas triviais, elas podem ensinar muito mais teologia aos nossos filhos do que você levar e terceirizar a educação deles para EBD no domingo de manhã ou na UCP na terça-feira à noite. Não é suficiente para alimentar a vida espiritual do seu filho. Dê valor à rotina, dê valor às conversas triviais do dia a dia. Essas conversas, elas revelam muito mais o que você crê do que quando você está formalmente vestido para vir aos cultos, trazendo o seu filho ao EBD, trazendo o filho ao culto infantil, que há pessoas preparadas e é bênção na vida dos nossos filhos. Mas não terceirize a educação espiritual do seu filho para os pastores, para os professores da escola dominical. O mandamento é precioso ao seu filho, se ele é precioso para você, primeiro. Conversas triviais, conversas rotineiras, conversas cotidianas, elas têm um poder de transformação e que marcam profundamente a vida dos nossos filhos, porque eles convivem conosco todo o tempo. E o Deus que você crê é o Deus que eles vão crer. Perceba que responsabilidade grande nós temos, porque se nós ensinamos os nossos filhos nos caminhos que eles devem andar, quando eles crescerem, eles jamais se desviarão dele. Porque nós estamos cumprindo o inculcar que o Senhor pediu ao povo de Israel. Nós estamos continuando, inculcando eles a amarem o Senhor acima de tudo, dia após dia. Como que nós queremos que mudanças permanentes nas vidas dos nossos filhos sejam realizadas sem disciplina, sem rotina? É possível ensinar profundos conceitos teológicos aos nossos filhos, no caminho da sua casa até a escola, quando você leva os seus filhos, no caminho até o cinema. Não desvalorize as conversas triviais que você tem com seus filhos. Eu estava lendo uma pesquisa americana, os americanos gostam de pesquisa, né? E eu vi que nessa pesquisa, a faixa etária entre 3 e 15 anos, de diálogo com os pais. E eu fiquei surpreso de saber que os pais gastam 5 minutos por dia, ou seja, 35 minutos por semana, conversando de forma intencional com seus filhos. Dos 7 dias da semana, a pesquisa, isso é nos Estados Unidos, né? Não sei se talvez seja muito diferente aqui. 5 minutos por dia é o tempo que os pais gastam para conversar com seus filhos de forma intencional. Eu espero que não seja assim na sua casa, ou pelo menos não deveria ser. Porque imagina quanto tempo seu filho está exposto a outras coisas. Porque o seu filho não é somente influenciado por você. Aquilo no qual ele está mais exposto é aquilo que vai influenciar ele muito mais. Tablet, celular, jogos, escola. Quanto tempo seu filho fica na escola? 25 horas semanais? Quanto tempo você fica com ele? Conversando sobre o Evangelho, sobre as histórias de Jesus,
sobre coisas básicas do dia a dia. Há poucos dias o meu filho me disse que um colega dele empurrou ele no intervalo. E o meu filho é uma criança muito quieta, para quem conhece. E aí ele tropeçou, caiu do outro lado assim, machucou e tudo mais. E eu, como pai, fiquei muito chateado com aquilo, quando ele me contou. Quem que fez isso? Eu já falei assim para ele, né? E ele fala, foi fulano. Mas, e aí, você conversou com ele? Ele pediu desculpa? Não, eu não falei com ele. Um monte de gente veio para cima, assim, viu o que estava acontecendo, né? Eu falei, entendi. Depois ele chegou em casa, o Azaf mandou uma mensagem para ele, dizendo, olha, não quero que você faça mais isso. E o coleguinha pediu desculpa e estava tudo bem. E ali a gente pôde conversar de que a vontade era empurrar o coleguinha. A vontade minha como pai é falar assim, olha, quando ele vir de novo, não deixa ele fazer antes, empurra primeiro. Só que a oportunidade pequena, básica, simples, de você ensinar o que Jesus ensinou. Dê outra face, perdoe. Ensine a ele que não deve fazer isso da próxima vez. O Senhor nos dá a oportunidade todos os dias, meus irmãos, para ensinar os nossos filhos princípios básicos do Evangelho, dos quais eles nunca vão esquecer. Isso significa inculcar, gravar, imprimir o caráter de Jesus nas nossas crianças. E é uma tarefa diária, é uma responsabilidade que não dá para você terceirizar. O Senhor diz, ouça Israel, ame o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Isso precisa estar no teu coração, porque aí, somente a partir daí, vocês vão instruir os filhos de vocês, inculcando. Ele diz assim no texto, você leu comigo, tu as inculcarás aos teus filhos, falarás assentados na tua casa, e andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. Ou seja, é na rotina que nós ensinamos os nossos filhos. Não é levando eles na OCP, soltando eles aqui e indo embora e pegando eles no final. Pronto, a cota de espiritualidade está feita. A Mariana é uma bênção. Não terceirize a espiritualidade do teu filho, para que você não chore amargamente, anos mais tarde. Entrega o seu filho ao Senhor, cuide dele, ame o seu filho, a sua filha. Não terceirize a ninguém a responsabilidade da rotina ser impregnada com a palavra de Deus, que primeiro ela precisa estar impregnada no seu coração, para que então você transmita com amor ao seu filho. Imagine que você tem uma menina e você compra um colar de ouro para ela. E ela está chegando da escola, aí você pega o colarzinho de ouro, amassa na mão, e quando você vê ela, você... Plau, uma cabecinha dela. É assim que você vai dar o colarzinho de ouro para sua menininha? Algo tão precioso, jogar na cabecinha da menininha? Imagine que cena horrorosa, misericórdia. Não, você vai comprar uma caixinha veludadinha, vai posicionar o colarzinho, vai colocar um lacinho em volta, e quando ela chegar da escolinha, você vai abaixar na altura dela, virar a caixinha para ela, com todo carinho, vai dar o colar. Assim é a palavra de Deus. Nós precisamos ensinar a palavra de Deus aos nossos filhos como joia preciosa que ela é. E não atirar como se fosse qualquer coisa. Ensinar com carinho. É por isso que aos Provérbios diz que vai ser com um adorno ao seu filho. Ouça, meu filho, a instrução do seu pai. Não despreze o ensino da sua mãe. Salomão diz, eles serão enfeite para a sua cabeça e um adorno para o seu pescoço, como joia preciosa. Percebe como tudo gravita ao redor do seu amor pela palavra de Deus. Ame a palavra de Deus, meus irmãos, estude, leia, busque com todo o seu coração. Os seus filhos vão ver o seu coração queimando pelo Evangelho, de amor ao Senhor. E o coração dele, fogo incendeia, fogo pega fogo. O coração dos seus filhos vão pegar fogo pelo Senhor também. E eu tenho certeza que isso vai marcar profundamente a vida dos seus filhos. Quando eu fui estudar esse texto, e esse termo inculcar me pegou de uma maneira tão forte, porque Moisés escreve na sequência, olha,
Você vai falar sentado na sua casa e andando pelo caminho, e ao deitar e ao levantar. É na rotina de uma casa que se aprende do Evangelho. O pastor Newton tem falado com muita frequência nas últimas semanas sobre a importância do culto doméstico. A liderança gravou o podcast, como o pastor tem falado aqui já. Isso tudo para municiar você como pai, como mãe, para entender a responsabilidade poderosa que você tem de influenciar a vida do seu filho a morar com Jesus. A salvação da sua casa depende da maneira como você interage com o Senhor. A sua interação com o Senhor vai determinar se os seus filhos vão amá-lo ou não. Perceba como que é importante a nossa responsabilidade como pais. Se primeiro os mandamentos precisam estar no coração dos pais, o segundo o mandamento também precisa estar no coração dos filhos. E eu gostaria de caminhar para o último ponto, meus irmãos. Que o nosso lar é a estufa de Deus. O nosso lar é a estufa de Deus. Estufa é um espaço envidraçado, fechado, eu sei que os irmãos sabem, mas ali é um ambiente seguro, onde o jardineiro cultiva suas plantas, tem umidade, tem o calor ideal, protegido de pestes, de tempestades, e ali a planta cresce, ela ganha corpo, ela ganha caule, ela ganha força, e depois há uma transição tranquila de dentro da estufa para o ambiente natural, quando ela já tem condições de sobreviver sozinha. E as nossas crianças também estão plantadas no lar que Deus nos deu. E a nossa responsabilidade é cultivar a fé em Jesus no coração das nossas crianças. O coração das nossas crianças é o solo fértil que o Senhor nos ensina como pais, para plantar a sua palavra e a fé em Jesus ser cultivada. Repara, não tem sistema, não tem método fechado que vai blindar as crianças dos problemas. Isso nenhum sistema faz. Você não vai conseguir blindar as crianças do pecado, porque essas plantinhas já nasceram contaminadas pelo pecado. Mas a instrução da palavra de Deus e o auxílio do Espírito Santo vai fazer com que o nosso lar se torne uma estufa poderosa que vai influenciar essas crianças a crescerem fortes. E quando elas estiverem fora da estufa, elas vão estar protegidas porque elas cresceram no lar onde foi nutrido, foi guardado, foi ensinado, foi protegido. Nós também somos muito semelhantes aos pássaros. Os pássaros alimentam os seus filhotes nos ninhos, eles são protegidos ali, não é verdade? Alimento na boca deles. Só que você e eu sabemos que um dia esses pássaros vão voar. Mamães, o menininho bonitinho, ele vai crescer, a menininha também, vai criar asas e vai voar. Mas se o Evangelho foi inculcado na mente dessa menina e desse menino, desde criança, desde tenra idade, ela jamais vai se esquecer do amor de Deus demonstrado pelos pais durante o tempo que ela ficou no ninho. Jamais. Esses dias eu vi uma história de um rapaz que participou de um churrasco. Nesse churrasco tinha muitas pessoas participando. E lá pelas tantas ele viu um indiano, no meio do churrasco, participando do churrasco. Ele olhou assim, se aproximou bem do indiano. Amigão, deixa eu te perguntar uma coisa. Mas lá na Índia a vaca não é sagrada? E ele moendo no contrafilé. E aí o indiano virou para ele e falou: sim, lá na Índia. Lá na Índia é sagrada. Eu não estou na Índia. Então, essa história engraçada revela uma coisa interessante.
que enquanto ele estava na estufa da casa dele, ele agia de uma forma. Mas depois que ele saiu de lá, aquilo não tinha valor para ele. Então, que o Senhor nos dê temor, que o Senhor nos trabalhe no nosso coração, para que nós criemos os nossos filhos de forma que eles guardem o Evangelho no coração, que não importa onde eles estiverem, aonde eles forem, quando eles estudarem em outra cidade, em outra faculdade, mas que o Evangelho esteja ali plantado, e eles sejam tementes ao Senhor, aonde quer que eles estiverem. Esse texto, meus irmãos, depois você pode ler novamente na sua casa esses 7 versículos e meditar, e pedir que o Senhor trabalhe no seu coração, te dando sabedoria, para não soltar palavras ao vento na sua casa. Os seus filhos estão com o radar ligado. Eles ouvem tudo que você e seu marido dizem. Não fofoque, não diga mal das pessoas. Que o seu lar seja um ambiente de estufa de Deus, para o seu filho crescer forte, crente, temente ao Senhor, para quando ele não estiver mais dentro da estufa, ou seja, debaixo das suas asas, no seu ninho, ele não te envergonhe, e ele viva para a glória de Deus. A sua missão como pai e como mãe, é criar meninos e meninas, que amem ao Senhor, acima de tudo. Não despreze as conversas triviais do dia a dia. Estou concluindo. Jesus fazia muito isso. Ele usava o pardal, ele usava uma pérola, ele usava o caminho, ele usava uma figueira, tudo que estava no raio de alcance de todo mundo, que era muito comum a todos. Ele ensinava lições profundas aos seus discípulos e todos aqueles que vinham até ele. A minha oração e o meu desejo é que você, como pai, como mãe, e você que vai se tornar um dia, guarde isso no seu coração. A responsabilidade que o Senhor nos dá como pais é de transformar meninos e meninas em homens e mulheres que amam ao Senhor. Amém, meus irmãos? Eu vou orar com você. Gostaria de convidar o coral para subir mais uma vez.